Bem-vindos à quarta videoaula. E nesta videoaula vamos falar sobre a propriedade model de ASP.mvc. Portanto, nós já vimos quando criámos o projeto anterior que, onde criámos, portanto, vamos basear-nos então no projeto anterior que nós criámos. Portanto, nós criámos a classe, o nosso modelo que foi a nossa classe filme. Nós criámos o nosso controlador, que foi o Film Controller, e depois criámos a nossa vista para listar os filmes, que foi o nosso fecheiro lista.filmes.cshtml. Portanto, vimos que então que no nosso padrão MVC nós temos então três componentes, temos o model, o view e o controller. Portanto, vimos também que que o model representa então os dados da aplicação e, no nosso exemplo anterior, o nosso modelo foi então a classe filme. Portanto, o que é o model? Model é o objeto que transporta os dados do controller, do nosso controlador, para a vista, para o nosso view. Portanto, ela vai representar a informação que será apresentada na nossa vista, portanto, e é fortemente tipado. Portanto, nós vimos que tínhamos então, no exercício anterior que criámos então o nosso modelo no nosso projeto de filmes foi a nossa classe filmes.cs, que continha as propriedades, o ID, o título, era o título do nome do filme e o ano do filme, que representa então a estrutura de dados que nós temos no nosso projeto, e depois temos aqui então um exemplo como foi, e depois criamos então o controlador que vai utilizar o nosso modelo. Portanto, criamos então o método, o nosso controlador Film Controller, que vai enviar, que vai enviar então onde nós criamos uma lista de filmes, e essa lista de filmes, que é baseado no nosso modelo, vai ser enviado à nossa view, à nossa vista, através do objeto lista filmes, portanto, e então essa lista foi enviada para a nossa vista. Portanto, nós criamos então a maneira que fizemos o envio do nosso modelo para a view foi no controlador. Portanto, no controlador criámos então uma ação, um método lista filmes, onde criámos uma lista de filmes e enviámos essa lista para a nossa vista. Portanto, é através do controlador que nós enviamos o nosso modelo para a nossa view. Portanto, vimos então que o controlador criou os dados, portanto, o nosso controlador criou os dados e depois enviou esses dados para a view através deste código. Portanto, foi através deste código que os dados do nosso modelo foram enviados para a view. Como é que a view... Então, vamos ver então como é que a view recebe o modelo. Portanto, nós no topo da view utilizamos então o nosso Razor e incluímos o nosso modelo. Portanto, esta linha é fundamental porque vai definir o quê? Porque vai definir o tipo de dados que a view vai esperar receber. Portanto, aqui estamos a dizer que a nossa view espera receber uma lista de objetos do tipo filme. Portanto, isto torna a view fortemente tipada, ou seja, com verificação de tipos, onde ela sabe o que vai receber. Depois, para mostrarmos, para acedermos aos dados do nosso modelo, utilizamos a variável model, portanto, utilizamos um ciclo em C# o for each,
onde nós listamos todos os dados que tínhamos dentro da nossa lista. Portanto, onde nós podemos aqui incluir os diferentes atributos que temos no nosso modelo de filmes. Portanto, a palavra model é uma propriedade automática da view e ela representa exatamente o objeto que o controller enviou. Se o controller enviar uma lista, o model será uma lista. Se enviar um único modelo, um único objeto, o model será um objeto. Portanto, o nosso fluxo completo do nosso modelo é: o utilizador faz o pedido, o controller cria, obtém os dados do nosso modelo, o controller envia o model para a view e a view utiliza o model para mostrar os dados. E agora vamos ver novamente o nosso exercício anterior. Portanto, nós temos então o nosso modelo, só para relembrar, criámos então o nosso modelo de filmes, criámos o nosso controlador, onde nós criámos então uma lista de filmes, de 3 filmes, adicionámos esses filmes à nossa lista e enviámos esta lista de filmes para a nossa view e depois na nossa view de filmes recebeu então aqui tivemos então que incluir, dizer que incluímos então os nossos modelos criados neste projeto, dizemos que ele está a receber uma lista de filmes e vamos aqui percorrer e mostrar a nossa lista de filmes. Então, agora eu vou só até a nossa pasta partilhada e vamos incluir um menu. Portanto, vamos aqui. Portanto, podemos fazer aqui alterações no modo visualização, mas neste momento o que eu quero é incluir um menu para mostrar os meus filmes. Portanto, eu vou aqui até à parte da minha navegação. Tenho aqui então a primeira parte, vou pôr um bocadinho mais pequeno. Tenho aqui a primeira parte, aqui a visualização do meu home e agora vou-lhe aqui copiar isto e vou-lhe acrescentar a visualização dos meus filmes. Portanto, vou-lhe acrescentar aqui o menu para eu conseguir ver os meus filmes. Então, vou pôr aqui um bocadinho maior para verem melhor. Portanto, acrescentei-lhe aqui. E agora, o que é que eu tenho que alterar? Tenho que dizer qual é o controlador que está a controlar esta visualização. Portanto, o meu controlador é o filme e o meu método não é um index e sim, portanto, eu vou aqui ver, copiar o nome, lista filmes. Portanto, este é o método que controla a visualização. Portanto, vou aqui, lista filmes. Não é o index, é assim, lista filmes. Se ele mudou, está um bocadinho de erro. Lista filmes. Vou só salvar e vamos correr e ver se conseguimos então visualizar os nossos filmes. Vou aqui, vou só aqui trocar para privacidade. Portanto, vou aqui só trocar para privacidade. Vou aqui mudar só o que é que eu posso aqui alterar no campo. Portanto, eu aqui posso pôr módulo, em vez de ser módulo 2, vou pôr o título filmes. E aqui, em vez de ser, vou pôr filmes. Pronto, vou correr o meu programa e vamos ver o que é que vai dar. Como veem, já temos então aqui a nossa página aberta. Portanto, temos aqui, mudei então aqui, acrescentei então um menu novo. Temos aqui a página principal, fizemos na aula passada. Temos aqui um menu novo de filmes e, como veem, temos aqui a nossa lista de filmes que criámos no nosso controlador, portanto, utilizando o nosso model filmes.cs. Portanto, é assim que os dados viajam dentro do padrão MVC
a view nunca vai buscar os dados sozinha, ela apenas apresenta aquilo que recebe e que vem do controlador. Portanto, é o controlador que faz o controlo entre a nossa model e a nossa view.